Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook, /programa Gente que Fala. Para você participar, o chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda o telefone em São Paulo, 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, advogado Regis de Oliveira. Prazer tê-lo aqui, doutor Regis. Prazer, meu Zangopé. Eu vou pedir tua voz emprestada, Zangopé. Eu vou muito aparecer melhor aí na televisão e no rádio. Viu? Teu currículo é muito intenso. Advogado... É o suficiente. Aliás, estamos no meio de todos os advogados, brilhantes advogados, que aqui hoje vão participar com a gente, né? É muito bom. E, aliás, o Eurípides Salles também, né? Que está aqui. Também. Né, uma presença sempre bem-quista e bem-vinda. Também conosco o advogado Paulo Ias. Tudo bem? Olá, Zacopé, é sempre um prazer estar com você aqui. Hoje, numa mesa de advogados, talvez o momento do país justifique a presença de tantos advogados, não é verdade? A gente nunca falou tanto da importância dessa profissão como fala nesse momento, talvez parafraseando uma pessoa que eu adorava essa palavra, nunca tanto nesse país, né? Ganha importância, eu acho que o momento é relevante, é uma alegria dividir essa mesa com pessoas oriundos do Ministério Público, da magistratura, meu colega, doutor Carlos, que cerra as fileiras comigo na OAB, também conselheiro lá, é sempre uma alegria. Também conosco a advogada doutora Luísa Najib Eluf. Doutora Najib Eluf, prazer tê-la aqui. Muito obrigada, Zancopé. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E eu gostaria de dizer que o momento realmente é um momento de muita discussão, muito debate. Então, é bem apropriado para o perfil do seu programa. Estou muito contente de hoje tentar contribuir com alguma coisa para melhorar o estado da nossa nação. Da mesma forma, senhora, com todos aqui na mesa... Só um artigo que ele escreveu, acho que hoje ou ontem. Sim. Hoje, é a segunda página do jornal, O Estado de São Paulo. A mulher o é editorial inteligente, é preparada, dignifica aí a luta das mulheres, né, pela fixação dos seus compromissos com a sociedade. Né? Luísa realmente é uma guerreira. Obrigada, Regis. Você não fica atrás, você foi um grande desembargador, grande juiz, uma pessoa que eu sempre admirei muito e também admiro muito os demais componentes da mesa, por isso a minha felicidade nesta manhã. Doutor Carlos Alberto Sanseverino, prazer tê-lo aqui. Obrigado, Zancopé, um abraço para todos que estão nos acompanhando, saudar as pessoas que estão aqui no estúdio, em especial saudar a Érica Fortes, o Jorge Eluf, as pessoas que estão conosco, a Zenilda. Um abraço para quem está em casa, lembrando que mais do que um momento de reflexão pelo panorama nacional, também pela passagem da Páscoa. Quaresma sempre é um momento para uma reflexão. Então, vamos aproveitar esses dias dessa semana para essa reflexão e que o nosso debate seja frutífero. Doutor Paulo Ias e o senhor são conselheiros da OAB. Exatamente. Estamos lá no Conselho da Ordem. Aliás, aqui, além de 2 conselheiros, um diretor, Dr. Jorge Eluf, que está nos acompanhando. Dr. Jorge Eluf esteve conosco na última quinta-feira, participando do nosso Gente que Fala, e hoje acompanha a doutora Luísa Najib Eluf, mas não se conteve. E agradeço a gentileza de participar aqui como ouvinte hoje do nosso Gente que Fala. Eu também agradeço. Olha, o impasse jurídico sobre a posse de Luiz Inácio Lula da Silva na chefia da Casa Civil não tem previsão para terminar. E o PT volta a se preocupar com a possibilidade do juiz Sérgio Moro decretar a sua prisão, após o ministro Edson Fachin se declarar suspeito de julgar a decisão de Gilmar Mendes, que suspendeu a liminar de Lula na chefia da Casa Civil. A ministra Rosa Weber é a nova relatora do caso. Doutor Regis, doutora Luísa, doutor Carlos Alberto, doutor Paulo Ias. Vamos esperar primeiro a bancada da esquerda se manifestar. Primo Ledone, vai lá, Luísa. Dá a sua opinião. Primeiro as damas. Olha, o
impasse jurídico está na mesa e nós não sabemos quando isso vai se resolver, porque está todo mundo nervoso. Isso aqui é hoje, é amanhã, as notícias no rádio mudam a cada 10 minutos, tem uma novidade, e nós acho que nunca passamos por um momento desse no Brasil. Acho que é inédito, porque uma decisão vem aqui do Sérgio Moro, aí vem uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal, aí nós, no Supremo, grandes discordâncias, vai para um ministro, o ministro passa para o outro ministro, o ministro se dá por impedido, por suspeito, passa para a Rosa Weber agora, e nós, claro que não sabemos como que ela vai decidir, nem quando. E o nosso quando grande é juiz, angustiante. o nosso juiz Sérgio Moro, fazendo seu papel. Eu quero aqui defender o juiz, porque, às vezes, chegaram a atribuir a ele um assodamento, uma vontade de aparecer, e eu não acho nada disso. Eu estou respeitando muito a posição de Sérgio Moro, acho que ele é sério, e acho que há motivos para ele ter tomado essas providências que tomou até o momento. Nós estamos todos escandalizados, eu não escondo aqui a minha tristeza e até a minha vergonha de estar num país cuja cúpula do Poder Executivo se envolveu em tantas suspeitas. Mesmo que nós não tenhamos ainda prova cabal de tudo, nós já temos muita gente que foi parte deste governo e que se encontra presa cumprindo pena. Nós temos delações, delações premiadas, não importa, mas são delações feitas a respeito de uma série de atos ilegais. A corrupção se banalizou de tal maneira que eles conversavam abertamente. Eu te dou tanto, você faz tanto, toma aqui um apartamento, isso aqui é uma fazenda para você. O que é isso? Como é que é possível? Então, eu acho que é um momento de indignação. As pessoas estão nas ruas pedindo seriedade, não é? Pedindo seriedade. E quem não tem como se defender, alega golpe. Ah, isso é golpe. Golpe coisa nenhuma, nós estamos dentro da lei. Tudo está sendo apurado pela justiça. Manifestação na rua é um direito da cidadania. Expor a sua opinião, ficar indignado. Eu só peço ao Brasil para que tenha calma. Eu tenho um certo medo de que isso extrapole para agressões pontuais que sejam nas ruas, ou mesmo agressões pela imprensa, pelos meios de comunicação. Nós não devemos perder a serenidade. Para poder chegar a um final feliz, vamos manter a calma, a ponderação e agir de acordo com a nossa Constituição, porque está tudo lá. A gente faz uma análise desse momento histórico que vivemos. Primeiro que o judiciário como um todo, não só a figura do Sérgio Moro, mas o judiciário como um todo, assumiu o protagonismo da história do país. Tudo se discute via judiciário e ele, na verdade, passou a ser a expectativa da população, da sociedade. É nela que a sociedade tem depositado aí a esperança de um país melhor, porque já que o Executivo, né, o Legislativo tem conseguido dar respostas adequadas, o Executivo atolado em problemas de incompetência administrativa, problemas sérios, como a Luiz colocou bem, de corrupção e desmandos e loucuras que a gente não consegue entender a que ponto chegamos. O Legislativo brigando internamente com o problema do presidente da casa também envolvido em problema sério, da outra casa também, e aí só sobrou o judiciário. Então, nós temos ali em Curitiba o Sérgio Moro desenvolvendo, verdade, um bom trabalho, com muita seriedade, e mostrando um Brasil que a gente desconhecia. Eu, particularmente, como advogado, coloco algumas censuras. Eu não acho que ele agiu bem ao abrir as conversas, ainda que a abertura daquelas conversas trouxesse informações importantes ao país. Eu não acho que é o juiz que tem que fazer isso. Acho que o Ministério Público, de posse disso, deveria ele ter sido protagonista dessa abertura da informação. O juiz tem que se manter distante das partes. Ele tem que ter o princípio da imparcialidade para julgar os casos. A partir do momento que ele faz isso, ele se torna parte. Não eram ilegais, né? O que se não, eu acho que não. Eu acho que assim, tem uma discussão da gravação feita pela presidente, se a gravação foi feita depois de já ter suspendido o horário, em razão do horário. Mas acho que do resto, todas as gravações que tem, existem gravações que comprometem seriamente os envolvidos nas falas. Eu acho que a questão não é essa. A questão só, ainda que se haja o fundamento justificativo para que o juiz seja a pessoa que trouxe a público e, na verdade, deu a visibilidade para as conversas, eu acho que não deveria ter sido o juiz.
O Ministério Público, sim, de posse daqueles áudios, podia ter feito, uma vez baixado o sigilo dos autos, podia ter ele sido a pessoa a vazar a informação, sem comprometer a figura do juiz, que deve estar imparcial e que distante das partes. Ao fazer isso, eu acho que o Sérgio Moro, ele perdeu um pouco dessa condição, o que pode até comprometer a condição dele de juiz, para se voltar o caso do Lula, para que ele seja julgador do caso. Eu me preocupo nesse tema. E seria bom que fosse ele. Essa é a colocação que eu coloco. No Supremo, é uma discussão importante. Eu, como cidadão, torço para que demore muito tempo o julgamento do mérito desse habeas corpus que está lá. A liminar está posta, essa pessoa não pode assumir a condição de ministro, ele é um cidadão comum ainda, assessor informal da nossa presidente, mas a verdade é que ele não é ministro. E vai ter que responder como cidadão comum no processo onde ele é investigado, ainda não é réu. Não sei se será réu, mas se for réu, responderá como cidadão comum e não com foro privilegiado. Acho que a gente precisa aguardar um pouco desenrolar. Rosa Weber tem nas mãos também um procedimento importante para decidir se deve suspender a decisão de Gilmar Mendes. Vamos aguardar. Dr. Carlos Sanseverino, aguardando o Dr. Regis para daqui a pouco, que tem outro aspecto ainda que eu quero que o senhor enfoque. Bom, acho que nós temos que pensar que esse meio de imprensa que nós estamos aqui, tanto a televisão quanto o rádio, ele acaba chegando nos rincões desse país. O rádio ainda é aquele instrumento que ecoa e que faz as pessoas pensarem de maneira diferente. A televisão te posta alguma coisa e você, pelo rádio, você tem uma maneira de raciocinar. Do que nós estamos falando? De um sistema político que vinha corroído. Será que isto é uma herança maldita do PT? Será que a gente não tinha antes do PT a corrupção? Se a gente for olhar a história da humanidade, a gente vai verificar que a corrupção sempre esteve ao lado do homem. O homem, como já dizia o filósofo, ele é o lobo do homem. Criteriosamente, a gente vai olhar desde o Sinédrio, do Império Greco-Romano, a corrupção sempre esteve lá. Só que hoje nós temos uma mídia, nós temos uma eletrônica, nós temos meios de trazer transparência para isso tudo. E aí o que está acontecendo? Que esse sistema, que infelizmente o PT à frente não adotou a meritocracia, não adotou a competência técnica, não adotou a seriedade e respeito republicano, não adotou o sistema de respeito político e ético. O que está acontecendo? Como aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas, um juiz brasileiro de primeiro grau, de uma justiça que tem 4 graus, houve por bem deflagrar uma missão chamada Lava Jato, e é bom que a gente explique isso para quem está nos acompanhando, porque o programa do Zancopé alcança desde as pessoas que estão trabalhando no ambiente doméstico até a mais alta corte. E é preciso que a gente restaure essa metodologia para explicar. O juiz Moro, de primeiro grau, um juiz monocrático, ele está fazendo história nesse país, como fez o juiz lá na Itália. E o que ele fez? Ele criou uma maneira de apurar as falhas deste partido, mais do que isso, de todas as pessoas com ele envolvidas. São empresários, são estruturas empresariais. Mas há quanto tempo nós estamos convivendo com um sistema que empreiteiros pagavam propina para políticos? E será que a gente vai conseguir extirpar isto do seio da sociedade? Na Itália, não se conseguiu. Se conseguiu pontualmente. Berlusconi acabou, infelizmente, manchando uma boa parte do trabalho na Itália e muita coisa voltou. Nós somos, Brasil, um país tradicional, de gente boa, de gente de bom coração, de gente com sincretismo enorme na formação religiosa, de mistura de raças, que não tem tradição de guerra. E nós estamos aqui numa herança política, no momento que a professora Luísa Eluf colocou muito bem, de muita tristeza para nós, muita tristeza, porque nós estamos pensando quem que nós vamos confiar se a presidente está envolvida, o vice-presidente está envolvido, o presidente do Senado está envolvido, o presidente da Câmara está envolvido, as principais lideranças políticas desse país estão envolvidas. Então nós temos que ter um pensamento acima da questão só pontual, se o Lula vai para a cadeia ou não. É para onde está indo o Brasil. E aqui
obviamente pensando nessas cabeças que estão aqui, o professor Régio, festejado professor Régio de Oliveira, amigo de meu pai, Lázaro Sanseverino. É verdade. É, Com muito orgulho. o Lázaro está firme, coitado. Está doente, está com Alzheimer, meu pai, mas ainda é, como a Luísa sabe, porque a Luísa é frequentadora de casa, os meus pais e os pais da Luísa são amigos de longa data, uma família lá de São João da Boa Vista. Então eu tenho um amor muito especial pela família Luffy, tanto pelo Jorge, pela Luísa, como pela família toda, né, pela mãe dela. Então, aqui para dizer que nós todos temos os nossos núcleos familiares. Então, eu acho que aqui é a família brasileira que tem que se preocupar. Eu coloco isso, viu, Zancopé, como referencial, acima da questão pontual, se o Lula vai para a cadeia ou não. É a pergunta que eu quero lançar aqui, aproveitando esses operários do direito, esses professores que aqui estão, para onde nós estamos indo? Porque o juiz monocrático, Moro, vai julgar o Lula ou vai ser a Suprema Corte? Mas para onde é que vai desaguar isso? E eu coloco essa questão e acho que por aí a gente tem que debater. Doutor Régis, sabe o que eu quero acrescentar? O impasse jurídico prossegue. Uma liminar ainda está sendo decidida. No momento em que foi anunciada a nomeação do Lula, imediatamente apareceu uma liminar, foi derrubada. Apareceu uma segunda liminar, foi derrubada. Essa terceira, mas são 50 liminares. Mais de 50 hoje. Mas ao todo são 53 que se tem notícias, né? 2 derrubadas, uma em questionamento, e o restante vem atrás. Aí, que ponto? Pois é, vamos fazer uma análise, Todos são... mudar um pouquinho o foco, né, do Sim. que está sendo colocado. O que nos levou a isso? O que nos levou a isso foi o sistema político eleitoral. Quer dizer, como é que eu faço política nesse país hoje? Você não faz sem dinheiro. Você só faz sem dinheiro se você for integrante de um sindicato ou membro de uma igreja. Senão você não faz. Você tem que ter dinheiro. Você vai pedir dinheiro aonde? Vai pedir dinheiro para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro? Os empresários. Então, enquanto nós não quebrarmos essa lógica, nós vamos ficar nisso a vida inteira. Enquanto não houver uma reforma político-eleitoral no país, nós vamos ficar... O cara vai ver essa campanha agora, por exemplo. Os empresários grandes não vão dar dinheiro, mas os pequenos vão dar. Então, os caras vão procurar dinheiro. Claro que vão dar. O cara vai fazer campanha, que jeito? Então, a lógica do sistema é essa. Você precisa de dinheiro para poder fazer campanha. E, na medida em que você pede dinheiro para alguém, você fica devedor desse alguém. Ponto. E esse devedor vai te apresentar a fatura mais para frente. Essa é a lógica do sistema. Ansaldo tinha uma definição fantástica. Para você fazer campanha, você tem que contar que é candidato. Para você contar, você precisa de dinheiro. Pois é. Então, veja, essa é a lógica, essa é a lógica odiosa do sistema. Muito bem. A partir daí, o que aconteceu? O país virou o que virou. Quer dizer, todos os grandes empresários passaram a lotear todas as empresas estatais, o próprio governo, e isso ficou loteado. No governo do PSDB foi a mesma coisa, só que não apareceu. No governo do PT, apareceu. Então, é um escândalo atrás do outro, ninguém está querendo proteger nada disso, nem empresários, todos na cadeia. Todos na cadeia. Mas nós precisamos mudar essa lógica. Enquanto não houver essa mudança, nós vamos ficar aqui gemendo permanentemente essa confusão social que está por aí. Bom, a partir daí, Lula vai para a cadeia ou não vai? Ele foi o chefe disso tudo. Agora, vamos com calma. Nós temos que fazer um procedimento adequado. Os advogados todos acho que não vão contestar isso. Quer dizer, nós temos que fazer a investigação de tudo isso, apurar como a Polícia Federal está apurando. Já se verificou, todos os bens do ex-presidente estão lá no sítio, estão na casa lá no edifício Solares, estão guardados em depósitos. Então, é óbvio que isso aí tudo é dele. Bom, isso justifica a prisão? Como é que você decreta a prisão? Ou em flagrante, ou com trânsito em julgado, ou quando pode haver interferência na produção de prova. É esse fator aqui que está sendo discutido, né? Quer dizer, o que aconteceu? A presidente, então, para evitar a prisão do Moro, dá a ele uma espécie de uma carta de alforria para que ele não possa ser preso, né, por um juiz de primeiro grau, sendo o ministro, quem vai prender é o outro. E aí surge esse impasse todo. Bom, o homem assume, não assume, eu acho que é irrelevante isso, porque seria deixá-lo com o Moro desconfiado do Supremo. Porque o Supremo pode decretar a prisão dele a qualquer hora que queira, mesmo sendo ministro, já prendeu um senador da República. Bom, aí veio a sequência, né? Quer dizer,
o Moro, com todo o trabalho que ele está fazendo, ele hoje tornou-se um herói nacional, o que é péssimo para o país. Quer dizer, juiz não pode ser herói nacional, juiz tem que ser cumpridor de lei. Então, pobre do país que precisa de um juiz, porque é sinal que todas as instituições já naufragaram. Executivo, legislativo, e o doutor Pedro disse bem. Quer dizer, o presidente da Câmara está lá com 5 processos criminais já acusados no Supremo. O Renan tem 7. Então, quem são esses caras para dizer o que pode ocorrer? Por consequência, não acho que se possa decretar a prisão ou o Moro ou o Supremo. Tanto faz. O que nós estamos dizendo é assim, não, o Moro tem peito para fazer isso, o Supremo não tem. É isso que está em voga hoje. Então, todo mundo querendo jogar o Lula para o Moro, porque o Moro vai prender. E vai prender mesmo. Pelo que se viu até agora, vem na sequência, ele vai para a cadeia, não tem dúvida nenhuma. Então, tira o do juiz Moro. Por quê? Porque o Supremo não tem peito para fazer isso. Será que é isso? Será que é isso que está sendo? Não acredito. Sem contar, né, professor, que o fato dele ser preso pelo Moro traz a ele, é bom a gente lembrar todo mundo, a possibilidade de recursos até de segundo, terceiro e quarto grau. Claro, enquanto que se ele for preso pelo Supremo Tribunal Federal, ele não tem para quem recorrer. Não tem para quem recorrer. Mas é que a população não acredita tanto no Supremo quanto acredita no Moro. Mas isso é irrelevante. Não. Eu acho que isso não importa. Não, lógico, juridicamente não, mas eu estou te dizendo o clima que está criado. O clima é esse, porque o Moro virou um herói. Então, triste o país, eu volto a insistir nisso, que precisa de um juiz sendo o herói, mas ainda bem que tem, Batman vai, aí. Tem um juiz, o pior seria se não estivesse. Pois é, Luísa, mas esse é que é o problema. Atuando. O problema atuando. é que, não, o Moro está atuando. Então. E eu também faço alguma ressalva ao comportamento dele. Eu acho que condução coercitiva, não havia nenhuma necessidade daquilo. E também esse vazamento, também, eu concordo com o Pedro, foi inapropriado. Bom, aí não foi vazamento, vocês me desculpam, não foi vazamento, ele suspendeu o sigilo. Claro, vazamento mas, Luiz, é outra coisa. Isso foi feito às 12h30 da tarde, às 5 estava na mídia. Não pode o juiz fazer isso. Desculpa, o juiz não é para fazer professor, isso. Vamos só lembrar uma coisa. O que o Paulo disse, o doutor Paulo Moraes, o que ele disse, eu concordo com ele. Inclusive... Que o Ministério Público faça. O próprio OAB, o Conselho Federal da Ordem, o doutor Eluf está aqui para confirmar isso, criou uma comissão envolvendo 3 presidentes de subseção, entre eles o presidente Marcos da Costa, para avaliar a questão das prerrogativas. Porque profissionais advogados tiveram invadidas as suas linhas telefônicas e grampeadas. Só do escritório do Teixeira, mais de 20 colegas foram grampeados. Claro. Ok, o que nós temos que pensar? Houve excesso, mas sempre está se falando, Luísa, o tempo todo do Moro. Só que se esquece o seguinte, quantos delegados tem envolvido na Lava Jato? Quantos procuradores da Justiça, você, antes de ser gloriosamente vinda à nossa condição de colega da Ordem, prestou um serviço inestimável à história do Ministério Público, como se chamou meu pai, Obrigada. E eu tenho por você a maior referência, a maior luz do MP, e hoje, graças a Deus, emprestado à nossa advocacia. Eu diria para você o seguinte, quantos tem? As pessoas, falam assim, Paulo, olha, o Moro. Só que atrás do Moro tem uma equipe de quase 100 pessoas. Claro. E o Moro não está fazendo isso sozinho. Ele está fazendo isso com a Polícia Federal e com o Ministério Público. Quando chega para ele é um juiz que analisa os fatos. Se ele, em algum momento, for parcial, bom, ele vai responder por isso. Agora, enquanto ele estiver sendo imparcial e estiver mudando a história desse país, a sociedade vai estar do lado dele. Mas qual é a diferença entre liberou e vazou? Não, vazar é assim, está sob sigilo, mas aparece na imprensa. Como? Isso é vazamento. Sim. Ou seja, é uma divulgação ilegal. Não poderia ter sido divulgado. Mas você suspende o sigilo, então passa a ser um processo público. Não, o problema, as pessoas beleza, o problema disso é o seguinte, você quebra o sigilo. Você pega, só para terminar o raciocínio, você pega especificamente alguma coisa e solta. Isso significa, estou selecionando. Já que não querem vazamento, tudo bem, vamos mudar a palavra. Estou selecionando eventualmente as termo notícias. seletivo. Já que vazamento não se trata, tudo bem. Não pode o juiz ficar fazendo isso, o juiz não é para isso, concordo com ele. Plenamente com o doutor Paulo, não pode, o juiz não é para fazer, selecionar o que vai publicar na imprensa, já que ele não pode vazar, então ele seleciona os fatos. Então veja, bem, Regis, não é papel do juiz fazer isso. Pode não ser papel, mas acho o seguinte, que isso não vai
macular tudo que o Moro fez até agora. O Moro tem sido uma pessoa de coragem, Não, ele mas ninguém assumiu tá- uma não, isso, investigação, tô todo mundo de acordo. ele tem um papel importante. Eu entendi quando você disse assim, triste de um país que precisa de um juiz, mas eu já estou pensando diferente. Graças a Deus que o país ainda tem o judiciário, que pode Mas ser o parecido Sanseverino porque tem o razão. resto está... Não é o Moro, é toda a Polícia Federal que está absolutamente isenta Não nesse, tenha prestando um serviço notável, e Sim. também o Ministério Público Federal. Sim. Quer dizer, E o lembrando Moro o tá seguinte, assinando. o Moro, vamos lembrar aqui para um debate bacana que o Zancopé está coordenando, que neste momento o doutor Moro instaurou um inquérito policial que vai ser investigado a ferro e fogo pela Polícia Federal, porque ele teve devassado. Ele e demais membros da Lava Jato foram invadidos com grampos pela BIM. Diz que tinha grampo até no banheiro, viu, Zancopé? Até no banheiro tinha grampo do Sérgio Moro. Então, quando ele diz assim, selecionado ou não, passa tudo uma parte do que está para mostrar para a imprensa, dizer, ó o que está acontecendo aqui, olha as conversas. Será que isso aqui não é para uma obstrução da justiça? E, de repente, ele começa a receber mão forte, como ele recebeu mão forte o tempo todo dos tribunais e da Justiça Federal e hoje agora do Supremo, porque quem está acompanhando tem que saber o seguinte, professor Regis, doutor Paulo, é que a sociedade está aplaudindo de pé o Moro, mas não é o Moro, o Ministério Público, a Polícia Federal e também todos os juízes desse país, de 2º, 3º e 4º grau, que confirmaram as decisões da Lava Jato. Porque, vamos lembrar, a Lava Jato tem mais de 2 anos. E neste período, todas as decisões do Moro, todas sem exceção, a grande maioria, mais de 95% estatisticamente, foram ratificadas. Como agora, no dia de ontem, no dia de anteontem, teve a decisão do Moro de novo confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu preciso ir para um contato agora com a Kátia Reis, que é da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, ela que é da escola FIPESP, toda terça-feira nosso contato. Kátia Reis, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos participantes e ouvintes do Gente que Fala. Kátia Reis, gostaria de abordar contigo o evento para a entrega de valores a entidades beneficentes, marcando o início das comemorações dos 85 anos da FIPESP. Quando aconteceu a abertura dessas festividades? Então, Zancopé, começou no dia 18 de março, no saguão da sede social da entidade. A abertura da cerimônia contou com a participação do coral AFEPESP, regido pela maestrina Marília Cídico FPF, que comandou uma série de músicas populares, além do hino nacional e do hino da FEPESP, sempre com o acompanhamento do tecladista Rogério Peff. Bom, um dos valores doados é oriundo do show do Roberto Carlos, realizado em homenagem no Dia dos Servidores Públicos no ano passado. É isso, Kátia? Isso mesmo, Zancopé. Mantivemos essas doações para que fossem feitas exatamente neste dia, quando do início das festividades dos 85 anos da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Assim como os outros, este também teve um preço simbólico, com arrecadação total revertida para sociedades beneficentes. Desta vez, alcançamos a quantia de R$60 mil, doada a 24 instituições carentes, entre entidades do interior e de São Paulo. As entidades da cidade de São Paulo foram a ACD, o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, Associação Beneficente Grupo da Caridade, Casa da Criança Betinho Lar Espírita para Excepcionais, Instituto Alice Tibiriçá de Civismo e Solidariedade, Naia Núcleo Assistencial Irmão Alfredo, Lar Agrícola A Semente, Lar Emanuel Saica, Pequeno Cotolengo Dom Orione e Lar Criança Feliz. E entidades nas cidades de Araraquara, Araçatuba, Botucatu, Campinas, Marília, Osasco, Piracicaba, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Bernardo do Campo, Sorocaba e Presidente Prudente. E você pode esclarecer o critério nessa divisão de donativos, Kátia? Sim, as instituições da capital, por atenderem mais pessoas, foram beneficiadas com uma quantia maior. As doações foram de R$1.000, valor mínimo, a R$5 mil, valor máximo. Participaram do ato da solenidade o presidente da FEPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, a primeira vice-presidente, Thaís Helena Costa, o diretor econômico-financeiro, Antônio Arnosti, o primeiro tesoureiro Iassuei Roma, o coordenador da unidade de lazer, Reinaldo dos Anjos, o coordenador social, Paulo Lucas Basso, a coordenadora de associativismo, Letícia Jobert Andrade de Mello,
e a conselheira vitalícia Adelaide Pontion Martins. Kátia Reis, grato pela tua gentileza com o Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Gente que Fala retornará em instantes. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Conosco uma mesa de advogados hoje. Advogado Regis de Oliveira, tem aqui desembargador, prefeito, deputado federal, só não consta que você foi juiz em Garça. É verdade, então, essa é meu maior credencial com o Zacompé é essa, ele é de Garça. E quando eu falei para o Jaminho, ele prendeu o prefeito de Garça no dia da eleição, se chamar a atenção dele, ele me prende aqui. Pois é. Esse muito marcante, no dia da eleição. Né? Os caras abusam muito, né? Foi bem uma prisão, mas foi uma detençãozinha rápida. Mandou a viatura buscar o prefeito em casa? Mas ele sabe o que ele fez? Ele foi fixar cartazes dele na minha casa.
Na casa Casa do do juiz. juiz, é. Eu falei, mas você Não, bebeu não foi muito gasolina. inteligente isso. E o cara desse não tinha nenhuma condição de ser prefeito, tá certo? Também conosco, advogados, conselheiros da OAB, Dr. Carlos Alberto Sanseverino, Dr. Paulo Iaz de Moraes e também a advogada doutora Luísa Najib Eluf, autora de vários livros, entre eles A Paixão no Banco dos Réus. Isso este é o mesmo. best-seller. Esse é o meu livro mais vendido, de 2002, já vendeu mais de 100 mil exemplares, que fala sobre crimes passionais que aconteceram no Brasil desde 1873 até o ano de 2010. São vários casos, foi uma pesquisa grande a respeito dos acontecimentos. Crime passional é aquele no qual o marido mata a mulher, ou a mulher mata o marido, o ex-marido e tal. E também um trabalho jurídico, como a atuação no tribunal do júri, nesses casos, a jurisprudência também. Mas, aqui, para finalizar, a minha intenção, ao escrever essa obra, foi fazer prevenção ao crime passional. É um livro técnico indicado É um livro aos advogados? técnico Posso que colocar assim? E, sim, ele é para ser usado nas faculdades, também pelos advogados, mas qualquer pessoa que se interessar pelo assunto vai ler, vai entender perfeitamente, porque ele não é um livro específico só para quem vai atuar juridicamente. É um livro que também conta a história do Brasil. Como é que uma mulher desse porte pode ficar fora da política? Ela já concorreu algumas vezes e não tem recebido o respaldo popular. Então, fiquem com o que tem. Né? Que o que tem está lá. Sim. Fiquem com o que tem em todos os lugares aí. Aliás, Deixa uma mulher Zé dessa Copé, de fora. o Não professor prepara Regis o que tem tem. razão. Além da gente saber que muitos amigos e muita gente conhece, mas é um pouco daquilo que o professor mesmo disse. Né? Se faz campanha nesse país com dinheiro. E a Luísa fez uma campanha de peito aberto, com base nos amigos, com a força da família, com a força das pessoas que a conhecem como professora, como grande escritora. E eu queria te dizer, Zancopé, que a obra da professora Luísa Eluf, ela não fica restrita somente ao alcance desse grande best-seller dela. Ela é conhecida entre nós advogados, aliás, mais do que entre nós advogados, entre o meio forense, como uma das maiores autoridades do direito da mulher. Ela se consubstanciou nessa questão não só do crime passional, me permita, viu, Luísa, para dizer isso, porque nós estamos lá na bancada da OAB, hoje mais de 50% da bancada da OAB são mulheres. As mulheres estão tomando conta desse país, né, Regis? Graças a Deus. O Paulo bem sabe disso, né, Paulo? Ainda bem. A Márcia Eu lá sou em casa, a Paulo, esposa do Paulo, sabe bem disso. Quem manda lá. Mas é no sentido de dizer... Eu sei quem manda. Então. Você também sabe quem manda. É para dizer, Zancopé, que a grande vantagem nossa da OAB é ter como um dos ícones da advocacia feminina no país a professora Luísa Eluf. Tenho muito orgulho, viu, Agradeço Luiz? muito, Subscrevo. Carlos, que você é meu amigo, eu agradeço o Subscrevo. Regis. E quero dizer que eu estou muito feliz de estar na OAB. Eu fiz uma carreira no Ministério Público que também me deixou Ela muito foi feliz e secretária nacional realizada. dos direitos da cidadania. Eu fui com muita honra no governo Fernando Henrique É que Cardoso. quando ele fala do Ministério teu da Justiça. trabalho na defesa dos direitos, a senhora exerceu isso na plenitude como secretária nacional. Exatamente, inclusive defendendo os direitos humanos, né? Porque os direitos da mulher são direitos humanos e o Brasil precisa muito respeitar os direitos dos outros. Parece uma terra de ninguém. Se nós formos entrar dentro das famílias, quem pode mais chora menos, né? Essa história de se prevalecer da força física ou agir com discriminação e preconceito contra qualquer setor que seja, contra qualquer característica da pessoa. Isso é muito errado, é incivilizado. Então, a minha luta sempre foi: vamos respeitar para sermos respeitados. E isso até hoje no Brasil continua ruim. Melhoramos em termos legislativos, a Constituição de 88 é uma Constituição cidadã, muito boa, correta, que proíbe o preconceito e a discriminação, mas, na prática, nós ainda vivemos num país selvagem. O Dr. Paulo e o Dr. Carlos Alberto Sanseverino, Dr. Paulo Iá, são conselheiros da OAB. E a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, decidiu que apoiará o processo de impeachment da presidente Dilma. Aliás, hoje advogado-geral da União esteve na OAB, José Eduardo Cardoso, pedindo que a OAB não participasse. Na verdade, foi um processo de discussão, primeiro junto a cada seccional, cada estado
A OAB é organizada por unidades da União e você tem o Conselho Federal que se reúne e que congrega todos os membros de cada estado. Então, primeiro se decidiu e se discutiu isso no nível dos estados. O estado de São Paulo, o Conselho votou apoiando o impeachment, decidindo por apoiar o impeachment, e depois essa discussão junto com todos os demais estados, cada conselheiro federal esteve lá, inclusive nosso presidente também esteve junto, discutindo a matéria, uma discussão que durou o dia todo, numa sexta-feira, se apoiaríamos ou não o impeachment da presidente, acolhendo as argumentações de que ela sim incidiu no crime de responsabilidade civil, ao tentar nomear o Lula como ministro, efetivamente tentou causar problema para a justiça. Então, acolhendo esses argumentos apresentados e que tramitam no Congresso, entendemos que efetivamente iremos apoiar. 26 votos favoráveis, 2 contra, restou aprovado. A OAB, a nível nacional, apoia o impeachment. O ministro, na verdade, agora não como ministro, mas como procurador, Eduardo Cardoso, esteve na defesa da presidente, fazendo as razões dele, ele tem direito, faz parte. Na verdade, não havia a figura da defesa oral, se entendeu que em respeito à figura dele, seria possível fazer a sustentação do recurso dele. Ele apresentou e, efetivamente, depois os conselheiros federais, junto com os presidentes que ali estavam, decidiram e votaram efetivamente pela decisão de apoiar o impeachment. Quer dizer o seguinte, a OAB está engajada junto com a sociedade pró-impeachment. Essa é a nossa posição. Esse ato da OAB é um ato paradigmático, quer dizer, é um ato importantíssimo. Simbólico. Porque enquanto estava todo mundo apoiando, os empresários, tal, a situação política, a situação econômica está ruim, vamos lá, eles embarcam, né? E a coisa está indo de cambulhada, né? Agora, e quando vem uma entidade que é respeitadíssima no campo brasileiro, que já teve uma participação ativa lá atrás, embora o presidente daquela época tenha votado contra. Mas o que é irrelevante também, a verdade é que a ordem soube captar o sentimento da sociedade nesse ponto. Então, esse ato simbólico é muito importante. E veja só, eu não iria nem para esses argumentos mais recentes da cassação dela, do impeachment. Fico lá atrás, no problema das pedaladas fiscais, que muita gente fala em pedalada, mas ninguém sabe o que é. Né? O que aconteceu de fatal para ela? E o artigo 82 da Constituição da República, 83, 84, um deles fala o seguinte, um dos incisos diz que é crime de irresponsabilidade descumprimento da lei orçamentária. E o que ela fez? Ela simplesmente, para executar as suas políticas públicas, ela disse à Caixa Econômica, olha, eu não estou sem caixa agora, não tenho como te passar esse dinheiro, você pague e depois eu te repasso. Ora, isso é absolutamente um crime contra a lei eleitoral. Independente dela ter feito o repasse ou não, a utilização não importa. recurso... Ela jamais poderia, a Caixa Econômica, ter dado dinheiro para suprir a falta de caixa do governo. Acabou. Isso aí não tem mais ninguém. É indiscutível isso. Então, nem vou para os argumentos mais recentes. A impressão digital da incompetência está lá. Do crime de responsabilidade fiscal previsto na Constituição da República está lá. Está absolutamente caracterizado. Outros argumentos que o Tribunal de Contas utilizou, eu nem preciso perder tempo com isso. Basta esse. Quer dizer, na medida que você manda uma autarquia, que você não tem sobre ela nenhuma superioridade. Tem a tutela constitucional, que é para a direção da gestão da autarquia, para que ela possa caminhar ali. Agora, você fazer com que ela use dinheiro da autarquia para bancar as políticas públicas, ainda que relevantes, não importa. Ainda que o cara não vai receber a Bolsa Família, não importa, não pode. Então, houve uma infração constitucional brutal. Aqui, professor, eu queria destacar, Zancopé, com a licença de todos, o seguinte. Nós não podemos misturar, não devemos misturar a posição do advogado individual, na sua banca, no exercício da sua profissão, da posição institucional. Que eu quero, inclusive, enaltecer e enobrecer a conduta de um dos colegas, estou me referindo ao doutor, professor Paulo Moraes, que está aqui conosco, que, estando como está, como um grande criminalista, na Lava Jato, advogando e defendendo, institucionalmente, foi um dos primeiros precursores a defender a imediata posição oficial da OAB em favor do impeachment. Porque a Ordem dos Advogados, né, doutor Eluf, tem que ter uma posição de isenção. Nós sabemos, inclusive, que conselheiros federais, atendendo a interesses
de banca que participam, foram lá, e em alguns deles, a gente sabe disso, se posicionaram contra a bancada do próprio Estado, né, Luísa? Você está fazendo assim porque eu sei que você sabe o que eu estou falando. Eu achei um absurdo, porque a pessoa não pode levar para a instituição o que acontece no seu escritório. É isso né? aí. E eu Não quero pode. concluir para dizer o seguinte, a posição da OAB é uma posição institucional que tem que honrar a história da instituição da OAB, que é o maior colegiado, como representante da sociedade prevista na Constituição Federal, ela é a maior do país e uma das maiores do mundo. Nós somos entre as 10... que o Zé Eduardo foi lá? É isso aí, professor. Ele sabia o peso Nós que somos tem a hoje ordem. quase 1 milhão de advogados. Ele Nós temos sabe que o ser peso da respeitados ordem. e a nossa posição, como o senhor bem disse, é emblemática. Ela é emblemática e, mais do que isso, dizer o seguinte, da mesmo rigor que a OAB, por 26 votos a 2, apoiou o relator Éric Venâncio, o único voto dissidente, Marcelo Lavaner, do Estado do Pará, o único. Todos os demais votaram a favor do impeachment. Da mesma maneira que a OAB, com rigor, vai exigir o impeachment, ela também, com rigor, instaurou procedimento para apurar se houve a quebra de sigilo do advogado. É essa postura que a nossa instituição tem que ter, né, doutor Eluf? Quer dizer, e isso me parece que é essa a posição do meu conselheiro, doutor Paulo Moraes. Na verdade, o cara está me cutucando aqui, eu vou te contar. Porque o Conselho Estadual já tinha tirado a posição de apoio ao impeachment, ok? E nos dias que sucederam, e a semana passada foi uma semana agitadíssima no cenário nacional, pela primeira vez, eu vi juízes, promotores indo à porta dos fóruns para marcarem posição, efetivamente, politicamente. E eu, constrangido e nervoso, eu mencionava, e o Jorge bem sabe disso também, falei assim, e a OAB? Vamos lá fora, nós temos nossa posição. O presidente que vá à porta da OAB de São Paulo e diga a nossa posição. E o Marcos, lógico, como bastião, e a gente sabe que tem que respeitá-lo, é o nosso presidente. Vamos aguardar a decisão nacional, Paulo. Ele me ligou, inclusive, porque eu transmiti a minha angústia, e ele me ligou, Paulo, vamos aguardar a decisão nacional. Tenho certeza que a OAB Nacional também encampará essa ideia. Aí não será só São Paulo falando, será a OAB Nacional. Graças a Deus correu tudo bem. Eu acho que é atrasado, porque eu iria na quinta-feira mesmo à porta da OAB para posicionar a OAB. A posição foi muito boa. Mas acabou na sexta-feira a OAB Nacional anunciando a posição que me deixou tranquilo e feliz. E a votação foi televisionada para todo o Brasil. Vejam a importância da Ordem dos Advogados. Eu sou uma advogada recente, né? Nova, costumo dizer isso. Meu marido, graças a Deus, Jorge Eluf, ele me ensina a advogar, né? Lá no escritório. Eu ainda... mas veja que tá bom que eu tenho 30 anos de Ministério Público, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Advogar é passar para o lado de lá. Né? E mesmo assim, eu estou encantada com essa profissão de advogar e, acima de tudo, com a Ordem dos Advogados do Brasil. Cada vez admiro mais. Acho que é uma instituição que carrega uma tradição de democracia, de liberdade, de defesa dos direitos da cidadania e não abre mão disso, apesar das controvérsias internas, discutem, mas no final saem a público para apoiar o que é certo, o que é correto para o Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil é algo que merece toda a nossa admiração. Eu quero deixar aqui, na pessoa do Carlos Sanseverino, do Paulo, do Dr. Regis, do meu marido Jorge Eluf, que também está aqui, e todos os advogados. Eu admiro isso, porque vocês construíram a OAB do Brasil. Zancopé, eu não posso deixar de interromper para dizer o seguinte, Luísa, na verdade, nós que somos operários do direito, estamos emprestados, né? Eu sei que você veio lá do Lago São Francisco, que você tem uma história na tua vida, como tem a tua família, como tem o Fábio Feldman, que é nosso amigo comum, que também é da tua turma, e outras pessoas que são nossos contemporâneos nesses mais de 30 anos de direito. A OAB é construída por cada um de nós no tempo que nós pudemos emprestar ela. Né? Eu quero dizer a você do enorme orgulho que o Jorge, o Paulo e eu temos de termos, neste momento, pessoas que já estiveram emprestando serviço ao Ministério Público, ao Judiciário, agora conosco. Então, o que é de valia para a OAB ter uma pessoa do teu quilate, ou do quilate do professor Regis, vocês sempre serão advogados de coração. Porque ser advogado exul na questão da instituição.
Ser advogado, antes de mais nada, é saber que o direito de defesa ele vem lá com Marco Túlio Cícero do Império do Sinédrio Romano, onde Calígula chegou ao absurdo de nomear um cavalo senador. Ainda há tempo aí, eu gostaria só de abordar o projeto de legalização dos jogos, que vai a plenário no Senado na pauta dessa semana, projeto de lei que legaliza bingos, cassinos, jogo do bicho no Brasil. A notícia que o Pedro preparou aqui vai mais além, mas acho que não há nem necessidade de me estender. Bom, eu sou até suspeito para comentar isso, que o né? senhor acrescentasse informações aqui. Porque o que acontece, eu quando estive na Câmara dos Deputados, eu fui relator do projeto do bingo. E aí relatei favoravelmente, sempre fui a favor de jogo. Acho que é uma absoluta hipocrisia não ter jogo. O mundo inteiro joga, até países muçulmanos, que são muito rigorosos nisso, tem jogo. E aqui não tem, por quê? Porque a mulher do presidente Dutra, na época, era uma religiosa e falou para ele fechar o jogo. Ele veio, pegou e fechou. Quer dizer, fechou quitandinha, fechou um monte de empregos, etc, etc. E o que acontece hoje? Todo esse povo, e o país joga muito, não só legalmente hoje, sim, mas a ilegalidade está solta por aí. Nós temos cassinos funcionando no país, nós temos bingo à vontade no país, e nem se diga da tradição famosa nossa, que é o bicho, fundado pelo Barão de Drummond, no Rio de Janeiro, porque ele tinha bicho, passou a dar um número para cada bicho daquele, e passou a sortear quem é que ia alimentar o bicho. Então, é ridículo não termos um jogo no país. Eu não sei por que isso tem tanta resistência, né? O que ocorre? O que nós estamos fazendo hoje? Isso se mantém tudo na ilegalidade. E como estão na ilegalidade, então bancam a polícia para a polícia não ir lá estourar o chalezinho do jogo. E hoje nem isso mais tem, porque o bicho todo hoje é feito por via eletrônica. Não tem mais nada disso, o cara faz o bicho daqui onde nós estamos, né? O bingo não, já precisa de uma estrutura maior. E é uma das dimensões do homem, a dimensão lúdica. O homem está lá, o cara vai lá, a mulher vai lá, joga na maquininha e tal, e o cassino nem se diga. Aquilo é uma maravilha. O mundo inteiro vai a Las Vegas, o mundo inteiro vai a Macau para ver jogo, e o mundo inteiro entra nos cassinos. Eu duvido que os senadores, todos eles, não tenham ido ao cassino pelo menos uma vez na vida. É como ir a Meca. Né? E todos os deputados também já entraram em cassino, já jogaram no cassino. Ora, qual é a dificuldade de ter isso? Você legalizar todo esse povo que está na ilegalidade? São 400 mil pessoas que estão ao redor do jogo do bicho hoje no país. 400 mil. Todo esse pessoal vai pagar a Previdência. Ao invés de se pagar a polícia para deixar o pessoal funcionando. Querem que legalize? Claro que querem que legalize. Todo mundo quer, porque ninguém aguenta mais pagar. Todo mundo quer a legalidade. Bancam, todos eles querem se submeter à lei, professor, pagar e querem mais. Só para terminar, todos eles querem o controle da Receita Federal na administração das máquinas. Todo mundo quer isso, eles querem legalizar, não querem mais ficar. Tanto é que o projeto foi apresentado e está incorporando todo tipo de jogo, tanto o bicho, quanto o bingo, quanto os cassinos. E qual é o problema de deixar esse pessoal funcionar na legalidade? Eu posso falar? Tem um minuto. Deve. Rapidão, eu quero dizer o seguinte, é que o Brasil não pode mais ser o país do proibido de mentirinha. Então, assim, o jogo é proibido, né? O bicho, o cassino, tudo é proibido e tudo está acontecendo. E é como se não fosse proibido. Mas na lei é proibido. Então, nós temos uma esquizofrenia aqui. É proibido o aborto, mas o aborto é feito em qualquer lugar. Se você tiver dinheiro, você paga e faz. Então, essa coisa fora da lei é um país institucionalmente fora da lei, não pode. Conservadorismo, religião. Ou nós vamos proibir de verdade, é proibido, então não pode fazer, ou nós vamos legalizar. Porque essa marginalidade gera outra marginalidade e vai aumentando a criminalidade que nos infelicita, que nos apavora. No fim, você pode ter certeza que o sujeito que entrou na sua casa, roubou sua família, atirou, matou, praticou latrocínio, ele pode ter começado na criminalidade quando pequeno, ajudando um bicheiro.
Mas aí ele fala, pô, eu já estou do lado de lá mesmo, eu já estou brigado com a polícia, eu já tenho que dar dinheiro para a polícia, então vamos lá, vamos vender droga, vamos praticar o crime mesmo de verdade. Então é o seguinte, o que é proibido tem que ser proibido. Como ninguém conseguiu até hoje acabar com o jogo do bicho, Nem bingo, nem cassino. e nenhum tudo tipo isso de funciona. jogo, Tá e tudo aí, diga-se, Tá tudo aí. que é óbvio, quem não Nós faz não mal a temos mais ninguém, tempo, dona é claro doutora. que tem uma certa dependência que pode ser gerada nisso, mas aí as pessoas vão ter que se cuidar. Doutora né? Luísa Najib Desculpa. Eluf, não temos mais Ultrapassar um tempo pouco, para mas- nada. Agradeço a gentileza Eu que de agradeço ter o tempo participado do nosso extra que Gente você que me Fala. Muito bom. Doutor Carlos Alberto Sanseverino, nunca aceito a palavra, mas o relógio é implacável. Grato por ter vindo. Muito obrigado, um abraço a todos, um privilégio. Obrigado, Zenildo, obrigado aos coordenadores desse programa e um privilégio ter aprendido com os colegas nesta oportunidade aqui. Doutor Paulo Ias. Eu também agradeço. Eu até vou fazer um desafio. Acho que esse tema do jogo vale a pena depois a gente voltar num novo programa. Eu estive na semana passada falando lá na comissão sobre esse tema, junto aos deputados, até para desmistificar algumas coisas. Mas fica aí o meu cumprimento, meu agradecimento a todos os ouvintes e aos membros dessa mesa. Doutor Regis de Oliveira. Eu que sempre agradeço, enriquece. é um envaidecimento ter participado desse debate aqui com o Paulo, com o Sanseverino. Não vou tratar de ninguém de senhor, de doutor, acho que isso aqui não existe, né? Com a Luísa, com você, Zancopé, um querido amigo de longa data, a Luísa, amicíssimo, os dois colegas também da Ordem. Enfim, é sempre envaidecedor e muito bom participar do seu programa aqui, que é gente que fala de mente aberta. Gente que Fala tem direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.